Só mais um momento que estamos indo. Olá, olá! Vamos começar hoje nossa aula que é de suma importância, é uma avaliação comportamental. Como é que a gente se comporta no dia a dia para a gente influenciar outros? Olá, olá! Vamos começar hoje nossa aula. Então, como que a gente usa o nosso comportamento para a gente influenciar outros? E ainda, não é a palavra manipular. A palavra certa é influenciar. Como que você influencia o outro para que compre a sua ideia, para que aceite a sua ideia. Olha, há uma diferença quando você usa os seus pontos fortes, você usa até mesmo os seus pontos a desejar para manipular outra pessoa. Que aí pode até ser um resultado bom, mas por um certo período. E a consequência disso é como que o outro, né, vai estar com você em outros momentos de outras ideias. A diferença de manipular para influenciar. Quando eu influencio o outro para que o outro entenda o que eu quero repassar, quando eu consigo verbalizar com as minhas emoções, com os meus desejos e entre em contato com as emoções e com os desejos do outro, assim há um casamento entre onde as duas pessoas estão concordando, duas ou mais pessoas estão concordando com algo. Então, a avaliação comportamental, saber quem é você, os seus pontos fortes, os seus pontos a desejar, a desenvolver para que esteja bem primeiro consigo, né? É acordar bem, é olhar para si e dizer assim, uau, olha onde eu já cheguei, olha quantos desafios, quantos obstáculos eu já superei e hoje eu dou conta de relacionar comigo, com os meus medos, com os meus anseios, com as minhas características que eu preciso desenvolver e consigo ainda valorizar o que eu tenho de melhor, que é uma dificuldade de todos nós, olhar para o que está indo bem, aquilo que está indo certo. E a gente tem a tendência de focar naquilo que não está tão bom. Então, o convite que eu te faço hoje nessa aula muito especial, o que é? É aprender a se avaliar. É aprender a avaliar o seu comportamento. Porque quando a gente está em determinados locais, em determinadas circunstâncias, a gente tem a tendência de agir diferente quando a gente está num lugar tranquilo, num lugar de familiar, num lugar mais sociável. Então, a diferença quando você se comporta dentro de casa, num lugar tranquilo, para um lugar onde você está se adaptando, vencendo o estresse. Então, quando você se conhece, dar conta de se avaliar, se conhecer, você dá para entender assim, olha, quando eu estou em casa tranquilo, eu reajo dessa forma. Então, quando eu estiver em outro local,
eu vou agir com muita naturalidade também. Eu vou estar bem comigo para que o outro esteja tranquilo também na minha presença. E aí entra o influenciar ideias quando você está com o outro, numa venda, numa negociação de uma viagem com amigos, entra numa negociação de uma dívida e principalmente aqui no nosso canal, né? O nosso canal é Sexualidade Avançada e entra também a facilidade de você atrair o outro para si. Do outro estar bem com você, numa relação amorosa, né, que eu quero dizer. E esses pontos fortes, cada um temos 4 perfis. O dominante, aqui na sexualidade avançada, eu dou o nome do poderoso. O poderoso é a pessoa, são 4 perfis, todos temos os 4 perfis. Sendo que quando você se conhece e você faz sua análise, quando você faz o seu teste comportamental, você aprende, você identifica qual é o seu perfil que predomina, tanto no seu local de casa, de mais tranquilo, quanto nos locais onde você tem que se adaptar, numa igreja, no trabalho, com a vizinhança. Então, quando você sabe qual é o seu perfil predominante, você sabe como que esse perfil reage no momento de estresse, no momento de angústia. E aí, o seu perfil não é que te controla. Quando você se conhece e tem um domínio próprio, e você conhece, esse autoconhecimento faz com que você, o que ocorre? Você domina o seu perfil. Você domina aqueles pontos que te deixam muitas vezes fala assim, caramba, por que eu agi assim? Mais uma vez, por que eu agi assim? Se eu agi assim antes e deu essa situação ruim, por que agora eu tô agindo assim novamente? Então, a avaliação comportamental te ajuda, primeiro, saber qual é o seu perfil. Quando você sabe qual é o seu perfil predominante, você vai saber quais são os pontos fortes desse perfil. E olha, tem pessoas, que eu estou agora no perfil dominante, né? Tem pessoas que, vamos supor, de 0 a 10. Tem pessoas que têm intensidade de 1, de 3, de 9, de ser muito mais dominante. Então, dominante, aqui na sexualidade avançada, eu dou o nome de poderoso para ficar mais fácil de compreensão. É aquele que quebra regras, que quer resultado, quer para ontem. Ele precisa de resultados. Esse é o dominante. O popular, eu dou o nome de popular, ele é o comunicador. No DISC, né, ele é o comunicador, o que influencia pessoas. Exemplo dele é o Silvio Santos. Ele tem facilidade em influenciar, em verbalizar. Então, o comunicador, o popular, uma das características que precisa se desenvolver é a instabilidade. O influenciador, ele influencia, ele gosta de ideias, ele gosta de estar em vários locais, de influenciar, mas é muito instável. No mesmo momento que eu tô animado com essa ideia, eu já não estou muito animado com essa ideia. Esse é o popular. Então, dominante poderoso, o comunicador, o popular, vem o pacífico. O pacífico, quem é o pacífico? Ele é aquele que no DISC, ele é o estável. Ele é mais harmonioso, ele é mais calmo, a fala dele é mais calma. Esse é o pacífico. E temos o analista, que eu dou o nome de perfeito. No livro Conheça a Sua Personalidade, a autora do livro, ela dá esses pro DISC, pro dominante, poderoso, pro comunicador, o popular, o estável é o pacífico e o analista é o perfeito. Então, esse perfeito, ele é conforme. No DISC, ele tem o nome de conforme. Então, ele
Assim como o estável, que é o pacífico, ele gosta de métodos, ele gosta de saber como que as coisas vão acontecer, ele é mais metódico, o estável, né? Ele quer saber como que as coisas vão acontecer para ele aceitar a ideia, que é diferente do analista. O analista, o perfeito, ele precisa das vantagens e das desvantagens para ele comprar a ideia. Ele é mais reservado. Quando vem alguém muito agitado, o dominador, né, o poderoso, ele quer para ontem, vamos supor, são 4 amigos que estão indo numa cachoeira. Esse poderoso aqui, esse dominante, nós vamos de carro, e vamos 4 horas, as ideias chegam rápidos, as ideias chegam muito rápidas e ele quer executar muito rápido. E já o influenciador, ele gosta da ideia, ele sai convidando outros, ele tenta influenciar o conforme, que é o perfeito, que muitas vezes quer saber o que vai dar certo, o que não vai dar certo. E tem o pacífico, ele vai ficar... ele não vai querer o conflito, né? Ele não vai querer o conflito desses 4 amigos que estão reunindo para ir nessa cachoeira. Mas esse analista, ele quer saber tudo primeiro, entendeu? E quando esses 4 amigos estão aqui num momento de descontração, em um momento que não está muito sob pressão no local de trabalho ou em outro momento, estão indo para um lazer. Quando cada um desse amigo com esse perfil predominante está em um momento de estresse, está em um momento de pressão, ele tende ou muitas vezes, a se calar, ou então a agir muito rápido e esquece a sua essência no momento de pressão, que eu estou dizendo. Então, a importância da avaliação comportamental é você saber quais são seus pontos fortes para que no momento de estresse, dar conta de respirar. Dar conta de dizer assim, puxa, eu preciso parar para pensar. O dominante, né, poderoso, precisa dizer assim, eu preciso parar, eu preciso pensar no que está acontecendo. O estável, que é muito pacífico, ele precisa dizer assim, olha, ele tem um medo da opinião do outro, né? E aí, no momento de estresse, essa opinião do outro interfere muito nas suas ideias. Então, quando ele se conhece, o ponto-chave da avaliação comportamental é essa, que quando a pessoa ela se conhece, no momento de estresse, ela vai dizer, olha, esses são meus pontos fortes, eu vou aderir a eles, e esse medo da opinião, o estável, ou muito conforme, que quer tudo muito direitinho, que quer tudo muito... ele precisa ter muitos conhecimentos, ele no momento de estresse, ele vai dizer, opa, eu preciso agir, né? O dominante, ele age. Então, assim, a avaliação comportamental é um teste que se faz com algumas perguntas que o resultado é muito claro, o resultado ele é muito assertivo. E aí, o autoconhecimento por si só, você autoconhecer por si só é bacana, mas quando você tem a ajuda do outro, quando você realiza a avaliação comportamental junto com alguém especializado, junto com alguém que entende, ele dá conta de fazer as perguntas certas, a pessoa que está aplicando a avaliação comportamental, dar conta de fazer as perguntas certas, de fazer refletir, em dizer assim, opa, será que realmente eu estou reagindo dessa maneira, vez após vez dessa forma? E até quando que, muitas vezes, eu sei qual é a minha essência, eu sei quais são meus pontos fortes, mas para adaptar ao meio, para se adaptar às exigências do meio, eu crio uma personalidade. Eu crio um jeito de ser que não é o que eu gostaria de ser. Muitas vezes uma vendedora numa loja de joias, ela não tem o perfil para estar ali, né, naquele engajamento, para usar
o engajamento para influenciar as pessoas a comprar joias. Mas foi um emprego que apareceu. Ela, nesse cargo, para vender as joias, o perfil daquele cargo é de uma pessoa influente, que sorri mais, que fala sobre as ideias com muita facilidade. E aí ela tem um perfil de conforme. Ela precisa, essa vendedora precisa estar mais sozinha no local de trabalho. Ela precisa pensar, aderir à ideia, absorver a ideia para depois executar. Quando coloca uma conforme num cargo de perfil que a predominância é influente, o que ocorre? A frustração. A frustração. Então, assim, o objetivo da avaliação comportamental é saber quem é você. O que realmente você mais gosta? O que te faz sorrir? O que te faz bem? E quando você conhece até os seus medos, você fala assim, uau. Você fala assim, se naquele outro momento eu reagi eu pensei muito, né, o conforme, que é o perfeito, e o estável, que é o que eu chamo de pacífico, tem a tendência a pensar mais. Conforme a intensidade, lembra que eu falei da intensidade? Tem pessoas que têm intensidade de 0 a 10. De 2, eu tenho intensidade 2 de ser um conforme. Ou então eu tenho conformidade 8, isso é muito, muito forte. É algo muito forte nele. Então, quando eu tô num momento em que, mais uma vez, eu sou a minha personalidade conforme, perfeita, mais uma vez eu tô num momento de estresse, que eu preciso reagir e demoro, falo assim, opa, preciso vencer esse medo. Eu preciso agir, né? E o dominante, ele tem que, olha só, o poderoso, né? Ele gosta de resultados, ele quer metas. Para ele estar bem, ele precisa ver resultado. Se for num local de trabalho, ele quer o dinheiro na conta, ele quer ver o resultado do seu trabalho. Numa relação amorosa, ele quer ver o resultado. O dominante, né, o poderoso, ele quer ver o resultado com a parceira. Então, assim, o dominante sabendo os seus pontos fortes, mas sabendo os seus pontos a desejar. Puxa, eu sou acelerado. A vida cada vez mais as circunstâncias fazem com que há uma intensificação nesse meu comportamento. Então, quando eu estiver no momento de estresse, opa, quanto que eu tenho que desacelerar? Olha a importância de você se autoconhecer. Você pode salvar seu casamento, você pode salvar seu emprego ou desistir do seu emprego. Dizer, gente, esse lugar aqui requer essas características que não está na minha essência. E aí eu tenho que me esticar muito para eu estar para viver esse personagem nesse local de emprego. Olha, você pode salvar seu casamento, você pode melhorar no seu local de emprego ou você pode sair. Você pode conhecer o outro, dizer, caramba, por que essa pessoa, vamos supor que um conforme, que quer pensar antes de agir, está se relacionando com alguém que é mais rápida, né, que é mais dominante. Esse conforme, sabendo das características, fala assim, opa, não é que ela tá vindo e vindo contra as minhas ideias, é o jeito dela. Olha quantas coisas você pode salvar. Isso é magnífico. É magnífico você ter esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento para salvar. Salvar seu negócio, salvar seu relacionamento, salvar sua autoimagem. Pensa comigo, a sua autoimagem. Como é que anda a sua autoimagem? Como que anda a sua autoimagem?
Como é que você está se vendo fisicamente, interiormente, né? O que está acontecendo aqui dentro? Quanto que você está se aceitando, com a autoaceitação, com a sua autoconfiança? Quantas vezes você está num autocrítica, autojulgamento, uma culpa exacerbada, simplesmente porque você tem a sua essência, você tem as suas preferências e está tentando se adaptar em algum local que exige que você não exerça as suas facilidades. Então hoje eu trouxe aqui para você o poder dessa ferramenta, que é a autoavaliação. O poder da autoavaliação comportamental. Saber por que você se comporta dessa forma, por que você age dessa forma e o que é que você pode fazer para melhorar. Porque muitas vezes você tem que usar máscaras e não dar conta de dizer não. O instável, o pacífico, ele tem muita dificuldade em dizer não, porque a opinião do outro é muito importante para ele. Como trabalhar, né, isso aqui. O influente, ele gosta de influenciar, ele é animado, ele acha que tudo vai dar certo sempre e falta muitas vezes o bom senso, porque isso está na essência do influente. Então, quando ele fala assim, opa, e se ele tiver intensidade, lembra da intensidade 2, 6 ou 10, a pessoa tem um perfil predominante influente, que é o popular, vamos supor que ele tem uma influência 7, ou a intensidade 7. E ele muda de ideia muito rápido, e ele acha que tudo vai dar muito certo, e aí falta o bom senso. Fala assim, opa, nesse exato momento eu preciso respirar e agir melhor. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo, homens? A importância de você se conhecer. A importância de você estar bem para você verbalizar para o outro o seu jeito de ser. Gente, eu não estou dizendo aqui o síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri e vou morrer assim. Não, a gente é um ser em evolução. Nós somos seres em contínua evolução, sabe? E vale a pena, vale muito a pena você se autoconhecer para evitar, sabe o quê? Fraturas na alma, peso na sua alma, porque assim, é complicado você evoluir, você estar bem na sua jornada com tantas fraturas na alma. O autoconhecimento é uma